Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja com você, onde quer que você estiver. Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um estudo. E hoje estaremos falando sobre o rei Jeorão. E eu quero te convidar nesse momento para nós orarmos. Vamos pedir a orientação de Deus para o estudo que teremos neste momento. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por este momento. Pedimos que Teu Espírito nos dê a orientação que precisamos para entender a Tua palavra e que o Teu Espírito nos capacite a colocar em prática o que vamos aprender com a Tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, hoje, como eu já disse, vamos falar sobre o rei Jeorão. Você pode abrir a tua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 21. Isso aí, 2 Crônicas, capítulo 21. E logo no começo deste capítulo, nós encontramos as seguintes palavras: descansou Josafá. Essa expressão descansou morreu, foi sepultado, faleceu. Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Versículo 2. Teve este irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Versículo 3. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito, ou seja, o mais velho, o primeiro filho. Versículo 4. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e, havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Vamos parar por aqui. Toda a história de Jeorão encontra-se principalmente aí em 2 Crônicas, capítulo 21. Uma porção menor da história do rei Jeorão você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 8, do versículo 16 ao 24. Mas o texto que vai servir de base para o nosso estudo é 2 Crônicas, capítulo 21. Vejamos um pouco sobre a vida de Jeorão, alguns dados, um pouco da sua biografia. O significado do seu nome é: o Senhor é exaltado. O significado do nome Jeorão é: o Senhor é exaltado. Seus pais foram o rei Josafá, tá? Foi o seu pai. Sua família, ou seja, sua esposa, foi a filha do rei Acabe, Atalia. Você vai encontrar isto aí em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 6. E a Bíblia, ela cita aí os nomes dos filhos de Jeorão, e principalmente o mais velho, tá? Que vai sucedê-lo depois, que é Acasias. A duração do seu reinado, diz a Bíblia que Jeorão começou a reinar com 32 anos de idade e reinou 8 anos em Jerusalém. Então, a duração do seu reinado foi de 8 anos. O território governado por Jeorão foi o Reino do Sul, foi Judá. A sua morte está registrada em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20. Temos aí alguns dados do rei Jeorão e agora nós vamos apresentar o esboço
da vida do rei Jeorão. O que ele fez, o que ele deixou de fazer. Nós vamos ver que Jeorão, ele foi o quinto governante de Judá. Nós temos estudado a história dos reis de Judá, a história dos governantes do reino do sul. Jeorão, ele é o quinto rei de Judá, e Jeorão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você pode ver aí, logo no versículo 4, o que foi que ele fez quando ele se fortaleceu, o que foi que ele fez com seus irmãos. Nós vamos dividir a história do seu reinado em duas fases. Na primeira fase, nós vamos ver a perversidade, as perversões do rei Jeorão. Primeiro, logo no versículo 4, ele faz um massacre. Assim que o pai dele, Josafá, falece, é sepultado, Jeorão, ele assume então o governo de Judá e ele se fortalece. Logo que ele se sente seguro, ele manda matar todos os seus irmãos e alguns príncipes de Judá. Então, como primeira atitude, ele mata seus irmãos e alguns príncipes de Judá. Talvez por se sentir ameaçado, inseguro, ele manda fazer isso. Nesta fase de perversões, nós vamos ver que Jeorão deixou-se influenciar pela sua esposa. Eu quero chamar a atenção de vocês que a esposa de Jeorão, ela era filha do rei Acabe e da rainha Jezabel. E nós sabemos pela história que Acabe foi um péssimo rei, foi um rei mau, e Jezabel era uma rainha perversa. Então, tem tudo a ver. A filha criada no palácio, ela de alguma forma foi influenciada pelos seus pais e ela acabou de alguma forma assimilando ou retendo aquilo que não era bom, e ela influenciou o reino do seu esposo Jeorão. Acabe e Jezabel eram reis do reino do norte de Israel. Tá? Então vejamos aqui, além do massacre que ele fez, além de se deixar influenciar negativamente pela sua esposa, Jeorão, ele vai levar o seu povo a uma grande idolatria. Ele vai levantar altares dedicados aos deuses pagãos, às divindades de outras nações. Então, Jeorão não só vai se tornar um idólatra, mas ele vai levar o povo de Judá, o povo do Reino do Sul, a se tornar um povo idólatra também. E esta idolatria vai trazer sérias consequências para este povo no futuro. Então, em sua primeira fase, nós vimos as perversidades do rei Jeorão. A segunda fase é a fase em que Jeorão é punido por ter sido perverso, por ter praticado tanto mal. Ele é punido pelo Senhor. O Senhor decreta um juízo sobre a vida dele. Vejamos o que acontece nesta segunda fase. Em meio a tudo aquilo, algumas guerras começam. Algumas nações começam a se levantar contra o rei Jeorão. Nós vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 21, do versículo 8 ao 10, uma rebelião feita pelos edomitas. E se nós voltarmos a nossa mente para a história, nós vamos nos lembrar que os edomitas eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E esta nação, este povo edomita, já tinha dado trabalho ao povo de Israel. E parece que aqui, neste momento de Jeorão, os edomitas estão sob o poder do reino
do Sul, só que em dado momento eles se revoltam contra o rei Jeorão. O rei Jeorão consegue, de alguma forma, acalmar a situação, mas os edomitas nunca mais se submeteram ao povo de Judá. Uma outra coisa que acontece, além das rebeliões dos edomitas, uma invasão. Os filisteus e uma outra nação, eles invadem Judá e saqueiam o palácio real. Tudo isso consequência das desobediências do rei Jeorão, consequências dele ter se afastado do Deus de Israel, consequências dele não dar ouvidos ao rei de Israel. Então nós temos as rebeliões, nós temos as invasões e, em meio a tudo isto, Deus manda uma mensagem para Jeorão através do profeta Elias. O profeta Elias vai dizer que a mão de Deus vai pesar sobre o rei Jeorão. A mão de Deus vai pesar sobre a sua família. A mão de Deus vai pesar sobre o reino do sul, porque o reino do sul tornou-se um reino idólatra. E não só isso, não só questões de rebeliões, questões de outras nações se levantarem contra o reino do sul, mas nesta mensagem que Deus manda ao rei Jeorão, através do profeta Elias, ele diz que Jeorão vai ficar doente, muito doente, e esta doença vai levar o rei Jeorão à morte. E nós vamos ver do versículo 18 ao versículo 20, que doença era esta. Abre a tua Bíblia aí, por favor, e dá uma olhadinha. 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 18 ao 20, nós encontramos as seguintes palavras. Depois de tudo isto o que? Nas guerras, das rebeliões contra Jeorão, depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas com enfermidade incurável. E, aumentando esta dia após dia, ou seja, ele ia piorando, ao cabo de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da enfermidade, tá? Morreu com terríveis agonias, e o seu povo não lhe queimou aromas como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Está aqui. Essa doença, modernamente, a gente não sabe o nome dessa doença. Alguns vão dizer que poderia ser uma forte infecção intestinal, outros que talvez fosse um câncer, que com o evoluir levou Jeorão à morte. A grande verdade é que Jeorão, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o puniu por conta disso. Bom, nós vimos um pouco da biografia de Jeorão, nós vimos um pouco do que ele fez no seu reinado. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas lições práticas. O que podemos aprender com a vida, com a história, com as atitudes, com as ações, com os gestos de Jeorão, eu quero compartilhar com vocês agora. Anotem aí. Primeira lição: Jeorão deixou de seguir o exemplo de seu pai, Josafá. Josafá foi um homem temente a Deus. Os seus ancestrais, o rei Davi, foi um homem temente a Deus. Então ele não seguiu os passos do seu pai Josafá. A segunda lição que aprendemos com a vida de Jeorão
é que ele deixou de buscar a direção de Deus para seu casamento, a direção de Deus para a sua casa, para a sua família. Embora naquela época, eu já falei sobre isso no estudo passado, o esposo e a esposa, eles eram escolhidos pelos pais e era um acordo, uma aliança política. Embora Jeorão não tivesse escolhido a sua esposa, mas ele não soube dirigir a sua casa. Ele se deixou influenciar negativamente pela sua esposa. A terceira lição que aprendemos com a vida de Jeorão é que ele deixou de confiar em Deus para sustentar o seu governo. Ele não confiou em Deus para que Deus sustentasse o seu governo, para que Deus fortalecesse o seu governo. O que ele fez assim que assumiu foi matar os seus irmãos, matar alguns príncipes. Então, Jeorão não confiou no Senhor para que o Senhor fortalecesse o seu governo, para que o Senhor fizesse com que ele prosperasse. A quarta lição que aprendemos com a vida de Jeorão é que ele deixou de servir ao Deus vivo para promover a idolatria em sua nação. Jeorão, ele deixou de servir ao Deus de Israel, ao Deus do seu pai Josafá, do seu ancestral Davi, para idolatrar, para servir outros reis, e dessa forma influenciou negativamente o povo de Judá, o povo do Reino do Sul. Sexta lição: Jeorão colheu o que plantou, pois foi atacado por uma doença assombrosa e incurável. Por todas as coisas desagradáveis que ele fez, por todos os seus atos de desobediência, ele foi acometido por uma enfermidade, por uma doença incurável, e esta doença, ao cabo de 2 anos, levou Jeorão à morte. Então, ele colheu o que ele plantou. Sétima lição e última lição: Jeorão viveu para fazer o mal e morreu sem deixar de si saudades. O versículo 19 e o 20 dizem o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 21, versículos 19 e 20. E aumentando esta dia após dia, a doença se agravando, tá bom? Ao cabo de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da enfermidade e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Versículo 20 agora, preste atenção. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Gente, preste atenção nessa expressão. O texto disse que ele morreu. A palavra foi-se é um eufemismo, ou seja, é para minimizar, ao invés de usar a palavra morte, foi-se. Ele morreu, ele foi sepultado sem deixar saudade. É como se o autor quisesse falar, foi tarde. Ele foi sem que o seu povo, sem que as pessoas sentissem saudades dele. Pois muito bem, depois de 2 anos, como já disse, a doença foi se agravando e Jeorão morreu. Ele faleceu, foi sepultado e não foram feitas homenagens a ele. Ele foi sepultado na cidade dos reis, porém, não junto aos reis, não nos túmulos destinados aos reis de Judá. Eu quero concluir o nosso estudo chamando a sua atenção para você pensar na história da vida do rei Jeorão. De todos os reis de Judá, nenhum teve um fim tão trágico.
Não houve lágrimas em seu funeral, nem saudades depois da sua morte. Na lápide, que lápide? É uma pedra com inscrição que comemora algum fato ou que celebra a memória de alguém. É uma laje que cobre o túmulo. Então, na lápide do seu túmulo, do túmulo de Georão, poderia ter sido escrito as seguintes palavras: aqui jaz, ou seja, aqui está sepultado um rei que se foi sem deixar de si saudades. Sim, na lápide do seu túmulo poderiam estar escrito estas inscrições. Georão fez muitas escolhas erradas na vida. Essas escolhas transformaram-no num monstro e numa ameaça à sua família e à sua nação. Ele matou seus próprios irmãos. A história de Georão é muito triste. É a história de um homem que perdeu as melhores oportunidades da vida e morreu sem se voltar para Deus, sem se arrepender dos seus atos errados, dos seus pecados. Eu quero te fazer 3 perguntas neste momento. Eu quero que você preste muita atenção. Pare tudo que você está fazendo, olhe para o teu vídeo, preste muita atenção no que eu vou te perguntar. E você? O que tem feito com suas oportunidades? Não diga, eu nunca tive oportunidade ou tive poucas oportunidades. Todos nós temos oportunidades. Às vezes nós não percebemos as oportunidades ou desperdiçamos as oportunidades, mas todos temos oportunidades. O que você tem feito com suas oportunidades? É a primeira pergunta que eu te faço. A segunda pergunta é: como têm sido as suas escolhas? Como têm sido as suas escolhas? Como as suas escolhas têm influenciado na sua vida? Na sua vida com sua família, na sua vida com seus amigos, na sua vida com Deus. E por último, preste muita atenção nesta pergunta. Se você morresse hoje, eu digo que todos nós nascemos com prazo de validade. Não sabemos quando será este fim, mas sabemos que já nascemos com prazo de validade e que um dia todos nós passaremos pela morte. Então, a terceira pergunta é a seguinte: se você morresse hoje, o que escreveriam na lápide do teu túmulo? Sim, se você morresse hoje, o que escreveriam na lápide do teu túmulo? Essas 3 perguntas, elas devem levar você, elas devem me levar, elas devem nos levar a pensar e repensar a nossa existência. De que forma nós estamos vivendo? De que forma nós estamos existindo? Que Deus me desperte, que Deus te desperte, que Deus nos desperte para vivermos uma vida que agrade a Ele. Uma vida que, quando chegarmos ao fim dela, o nosso saldo com Ele seja um saldo positivo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de ouvir a Tua palavra através da Bíblia Sagrada e te pedimos, ajude-nos a não desperdiçarmos as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos a escolhermos sabiamente o que fazer, escolher sabiamente os caminhos pelos quais nós teremos que andar enquanto aqui estamos. E Deus, que ao partirmos desta vida, possamos deixar saudades, possamos deixar na memória dos nossos
queridos familiares dos nossos amigos e das pessoas que viveram conosco, deixar na memória delas boas recordações, recordações positivas. Deus, desperta-nos para termos um relacionamento de qualidade com o Senhor. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja contigo, e até o nosso próximo estudo. Desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes que seja tarde, antes que tu vais embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu não quero me perder de ti e estar longe sem perceber a distância. Desperta o meu amor e acorde o meu coração. Ressuscita minha paixão por ti, Jesus. Desperta-me, Senhor. Acorde o meu coração, ó Deus. Desperta-me antes que anoiteça, antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim. Desperta-me antes que seja tarde, antes que tu vais embora e só reste a saudade de ti. Desperta-me, desperta o meu amor. Eu
afaste de nós a tua presença, Senhor. Não retire de nós o teu espírito. Desperta-me, Senhor, desperta-me, desperta.